Olá, eu sou a Adriele Regine e você está no canal da TAG Experiências Literárias. Pois então, aqui na TAG Curadoria, como vocês sabem, todos os meses um escritor ou escritora escolhe o livro que a gente vai receber em casa, né? Então, o livro desse mês de agosto, que é esse livro aqui, Sonhos em Tempos de Guerra, do Ngugi wa Thiong'o, ele foi uma escolha do Jefferson Tenório, né, que é o autor de Avesso da Pele. Eu, geralmente, quando recebo os livros, eu não costumo ir ver primeiro a revistinha, né? Eu pego o livro e deixo que ele se apresente pra mim, pra não ter nenhuma interferência, enfim, de contar essa história aqui pra vocês. E aí, quando eu terminei de ler o livro e fui pra revistinha, eu percebi que a escolha de Sonhos em Tempos de Guerra por Jefferson Tenório tem muito a ver também com aquilo que ele acredita enquanto autor e com aquilo que ele coloca nas suas obras, né? Tem uma coisa que eu sempre falo aqui, vira e mexe eu acabo comentando, que às vezes escritores e escritoras negras, eles não estão dispostos a só falar sobre racismo, né? A gente tem uma infinidade de conhecimentos de diversas áreas que a gente quer também falar sobre isso de certa forma. Então, o Jefferson Tenório, ele tem muito na obra dele de pensar sobre humanidade, né? Sobre subjetividade, sobre relações com o outro. E aí, quando ele escolhe Sonhos em Tempos de Guerra, é justamente nessa justificativa, né? De pensar como Thiong'o, ele traz uma outra visão, uma outra percepção do Quênia, justamente através do olhar de uma criança, né? E ao longo do livro ele vai se tornando adolescente e se tornando homem, né? Como ele mesmo narra. E tem muito a ver com isso que o Jefferson Tenório traz pra gente, tanto nas suas obras quanto nos seus posicionamentos, nas entrevistas, enfim. E a sua correlação com o mundo, né? Que é justamente de falarmos sobre subjetividade, né? De falarmos sobre troca, né? Sobre relação. O racismo, ele aparece como uma praga mesmo, porque a gente não tem muito como fugir disso, já que isso é uma doença da nossa sociedade, né? De toda uma estrutura aí, enfim. Então, isso inevitavelmente, de alguma forma, vai aparecer, vai ser um transversal em todas as narrativas e histórias. Mas as histórias de escritores e escritoras negros e tudo que é produzido por artistas negros, necessariamente, eles não precisam ser somente sobre racismo, né? A gente tem uma infinidade de outras coisas. O racismo vai aparecer inevitavelmente no correr do processo. Isso me chamou muito a atenção, né? Eu acho que ao longo do ano, desde que a gente tem recebido as caixinhas da TAG, é perceptível isso, né? Os curadores escolhem livros que atravessam temáticas que movem eles, né? De alguma forma. E isso diz muito, né, no processo de entender essa curadoria. E por que eu falei tudo isso, né? No final das contas, é porque o livro, Thiong'o tem uma felicidade de poder, com ética, com delicadeza, com sagacidade, oferecer pra gente um Quênia que a gente nunca, em nenhuma instância, poderia imaginar, assim. Esse livro, Sonhos em Tempos de Guerra, ele foi lançado em 2010, e ele faz parte mesmo de contar a história de Thiong'o, né? Não é um romance ficcional. Ele é uma autobiografia mesmo, no sentido mais delicioso e desafiador dessa palavra, né? Porque o Thiong'o, ele faz o exercício de falar sobre essa infância, né? A partir desse olhar de criança, ainda que todo permeado de histórias. Muitas vezes eu falei aqui, essa obra, ela fala sobre isso, porém tem vários atravessamentos e várias outras coisas que a gente pode falar. Sonhos em Tempos de Guerra, ele tem uma condição incrível de não só falar sobre uma coisa, mas falar de uma infinidade de coisas e você poder escolher qual é o caminho que você quer seguir. Ele é um livro que fala sobre uma história do Quênia num período específico. Ele fala de Primeira e de Segunda Guerra Mundial, ele fala da colonização, ele fala do domínio da Inglaterra sobre o Quênia, ele fala de guerra, ele fala de terror, ele fala também de afeto, de infância, de condição e possibilidade de sonhar, de poligamia. Ele fala de uma infinidade, relação com a família, relação com os irmãos, com os meus irmãos, arranjos familiares, religião, tradição. Ele fala de uma infinidade de coisas e você tem a possibilidade de escolher o que é que você quer focar mais. E isso é de uma sagacidade, e não quer dizer que você abandone as outras coisas se você focar, por exemplo, só na história, né? Ou se você focar só sobre o olhar dessa criança. Não quer dizer que você abandone as outras coisas. Mas, a cada leitura, você vai descobrindo caminhos e entrecaminhos nessa narrativa. E isso é de uma generosidade que Thiong'o nos possibilita, que é absurda. Não é um livro fácil de ler, justamente por ter toda uma carga histórica, né, envolvida aí nessa narrativa. Mas é um livro delicioso, assim. É sagaz, inteligente, sabe? Cheio de... não tem pontas soltas, todo amarradinho.
absurdamente a gente chega a tocar nas lembranças de Cheongu, sabe? E é uma relação, e é um distanciamento gigantesco sobre a minha realidade, por exemplo, a realidade do leitor, com essa realidade que Cheongu nos apresenta, sabe? Quando você consegue escrever de forma que a outra pessoa, que não viveu nada daquilo que você viveu, embarca na história com você, eu acho que isso diz muito sobre esse autor, de que forma ele possibilita que você entre no universo dele, mergulhe de fato e saia também com as marcas e os registros dessa memória. É um livro de memórias, generosas memórias, sabe? De brincadeiras, de rir junto, de inventividades, sabe? De criatividade, de inovação, de um sonho que não tem a ver com superação, não é sobre superação, é sobre construir possibilidades melhores para uma comunidade inteira, sabe? É ser orgulho para. Não há possibilidades, não há barreiras, sabe? É muito doido isso nessa leitura, porque a percepção que eu tenho é porque às vezes a gente fala assim, ah, não, porque superou, né? Se superou. É sobre uma história de superação. Não é sobre uma história de superação. É uma história de derrubar e construir novas possibilidades mesmo, assim, sabe? De ter uma mãe que pergunte pra ele todos os dias, todos os momentos e todas as vezes, você fez o seu melhor? Não é sobre superar, é sobre construir caminhos para, né? Possibilitar que você seja melhor todos os dias. E isso é de uma beleza infinita, né? A história começa justamente contando sobre essa infância de Cheongu, sobre os arranjos dessa família, né? Existem muitos personagens. Muitas vezes a gente meio que vai e volta e se perde, mas ele consegue contar tudo de uma forma muito linear, né? Ainda que ele vá e volte nessa cronologia para narrar pra gente momentos e tempos e passagens, né, e lembranças que vão e voltam, ele consegue fazer isso de forma linear e que a gente vai acompanhando esse crescimento desse menino, né, o que é a coisa mais bonita de se entender no processo dessa transformação dele bebê, dele criança, dele homem, os ritos, tradições, como as coisas mudaram, né, mesmo ao longo dele crescendo e ele percebendo e narrando isso pra gente, como isso, de uma certa forma, diria, para a sociedade quando ele era homem, por exemplo, quando ele faz a circuncisão, ou quando no tempo dele já não era mais tanto, né, as responsabilidades não eram tão grandes, mas ainda assim ele conta de uma forma que nos permite estar com ele neste momento também, né, e partilhar desse instante de que ele vira um homem. E aí ele conta essa história, né? E aí ele conta também as condições com os irmãos, com os meios irmãos, do pai, enfim. E aí vai caminhando. E tudo parte de um princípio de que o que ele queria mesmo era de fato ser escritor. Era de fato estudar, era de fato conhecer outras coisas, né? E a inteligência de Cheongu é perceptível. E não é perceptível no nível de tipo, estou aqui me gabando que eu sou inteligente mais do que o outro. Não. É perceptível na vivacidade, na curiosidade dessa criança, né? Que vai crescendo e vai caminhando para esse patamar alto dessa comunidade, que é justamente, né, de passar numa boa escola, que é assim que de fato termina o livro, que, como eu falei antes, é uma parte, né, dessa autobiografia dele. Eu espero que tenham mais e que eu possa desfrutar disso, porque a generosidade de Cheongu nessa escrita, a construção desse Quênia e como a gente percebe ele, né, completamente diferente do que a gente tem como registro desse lugar, é incrível. E em muitos instantes, pensando nesse livro e trazendo toda essa história, essa parte histórica mesmo do Quênia, eu me peguei lembrando da série The Crow, que fala justamente sobre a condição da rainha e quando ela assume, né, quando ela passa de princesa para rainha, ela estava justamente no Quênia. E isso é uma passagem que tem no livro que é muito interessante da gente fazer a ligação, né? Porque como se a gente fizesse um casamento de uma informação aqui com a informação ali. Eu sou apaixonada por história em alguma instância da minha vida. Em algum momento da minha existência eu queria fazer história. Então eu sou apaixonada por história, então isso me tocou, me mexeu muito, assim, de fazer os casamentos e as ligações sobre as narrativas contadas no livro e sobre a história mesmo, né? Os fatos históricos que aconteceram. Cheongu, ele faz isso com muita cautela, muito cuidado e ainda assim, todos esses dados históricos, ele passa mesmo pela condição dessa criança, né? Pelo olhar e pela forma como essa criança está vendo naquele instante o que está acontecendo e os fatos, né? Tem uma coisa muito marcante no livro que é a oralidade. Incrível como essa oralidade é o que faz e o que motiva
e o que atravessa Tiong para possibilitar com que ele escreva, com que ele leia, com que ele busque mesmo esse conhecimento, né? Ele tinha sede de conhecimento, e isso começa justamente na narração das histórias pela oralidade, né? Quando se juntava na cabana de uma das suas mães, né? Porque ele tinha 4 mães além da dele, mais 3, já que o pai dele era adepto à poligamia. Então, tem toda essa relação, né, com a oralidade. E a partir dessa oralidade, de ser um grande contador de histórias, que ele se encanta por isso. E o primeiro livro dele é a Bíblia, né, o Velho Testamento. Então, isso faz com que ele condense, né, esse desejo de, tipo, ser um grande contador de história e como escrever livros, né? E, tipo, ele entendia aquele Velho Testamento como um livro de contação de histórias e histórias magníficas, né? Que passava do factual para o mágico de um jeito absurdamente incrível, né? E era isso que motivava ele. Então, Tiong conta, né, toda essa infância, né, permeada por uma inocência, permeada por uma sagacidade do saber, né, de ser muito observador, prestar atenção nos detalhes, o que é muito interessante, né, de pensar essa criança, como essa criança estava entendendo aquele momento, né. E há diversas coisas, há silêncios nessa história. O livro é um livro autobiográfico, mas em uma certa instância ele consegue nos prender a partir de uma história que tem um começo, meio e fim, uma crescente, que existem conflitos, que existem dores, que existe virada, sabe? E é muito fantástico pensar que as nossas vidas são assim. As nossas vidas têm viradas, né? As nossas vidas têm altos e baixos, as nossas vidas têm um relevo acidentado, né? Então, quando a gente fala em autobiografia, a gente não vai pensar no começo, no meio e fim. Ou o fim, você vai pensar numa morte, por exemplo, né? Que aqui findou essa pessoa. Mas não, mas Tiong nos apresenta de uma forma tão delicada, com uma história com começo, meio e fim, com entremeios, com viradas, sabe? Como é a nossa vida e como é uma autobiografia, mas que a gente não entende assim, de alguma forma, né? Ele inicia o livro com a foto da sua mãe, o que é mais fantástico, porque é o que ele propõe como quem gera tudo, né? Ele fala, a casa da minha mãe, que era o meu lugar no mundo, assim. A casa da minha mãe que era o meu lar. E isso a gente só vai entender muito mais pra frente, quando o pai dele expulsa a mãe dele, né? Na verdade, o pai dele bate tanto na mãe dele que ele começa a passar por tempos ruins. Ele sempre foi um homem muito generoso, ainda que calado, tinha 4 esposas, mas ele começa a passar por um tempo muito ruim, nos negócios principalmente, e aí ele entende que a grande culpada, sei lá, em algum momento, a mãe de Tiong. E aí ele entende esse lugar dessa mulher como o grande mal, bate nela que só, ela foge. E aí tem toda uma tradição, né, nesse meio, ela foge pra casa do pai, volta pra casa do pai, e aí supostamente você teria que, esse marido que, né, enfim, para se reconciliar tem que ir lá na casa do pai com a comitiva, enfim, toda uma tradição. Este homem não vai. E aí, em uma instância, ele e o irmão mais novo, né, dessa mesma mãe, estavam brincando com os outros meios irmãos. E esse pai chama esses meninos e manda eles irem para casa do avô. E aí eles vão. E aí, nesse instante, eles estavam já angustiados, com saudade dessa mãe. Essa é a virada, né, na história de Tiong, porque muito angustiado com essa falta da mãe, mas ao momento que o pai mandou ele para casa do avô, isso já não era mais uma questão, porque o lar dele sempre foi junto com a mãe. Ele sabia que a mãe ia edificar esse lar. Ele sabia que essa mãe ia manter eles unidos. Então é muito interessante, né, essa relação da mãe. E aí ela era uma mãe solteira, largada, né? Mas por que eu trago isso? Porque a parte que mais me chama a atenção no livro é justamente quando ele apara as arestas. Ele, como a mãe dele sempre falou isso, que não gostava de guardar mágoas, né? De levar mágoas no coração, que isso amarrava a vida e de fato, isso eu falando, interferindo na história, de fato amarra a vida, tipo, você fica preso naquele sentimento, remoendo aquilo e, tipo, não segue, né? E aí ele vai, e quando ele passa na melhor escola de ensino médio do Quênia, ele simplesmente entende que ele precisa ir ter essa conversa com o pai. Ele vai ter uma conversa com o avô, ele vai ter uma conversa com a mãe, ele precisa ter essa conversa com o pai. E aí o pai fala que ele fez um bom trabalho no final das contas, mas o que ele via o pai como fortaleza, ele via um homem quebrado. E a gente pode ver isso de diversas formas, né? Com diversas nuances, com diversos silêncios até.
Mas é muito importante pensar que é isso que me chamou muito a atenção, que essa autobiografia, ela tem começo, meio e fim com viradas e desfechos. Se Tiong tem mais o que dizer, com certeza ele vai ter, porque ele é um homem ativista que foi preso, ficou muitos anos preso, enfim, tem toda uma trajetória e uma história. De pensar que naquele instante que ele deixa tudo para trás e que ele de fato segue uma nova vida, é de fato um reinício, né? É um recomeço, é uma outra trajetória. E o que mais terá para nos mostrar Tiong? Então, é incrível como essa narrativa é construída. Eu poderia ficar aqui falando sobre este livro até amanhã de manhã, mas eu sei que vocês não iam ficar aqui me ouvindo. Ou talvez fosse mais interessante se tivéssemos pessoalmente conversando e trocando sobre essa obra, porque é uma obra muito densa e intensa. Poderia facilmente ser uma obra que a gente poderia citar num artigo acadêmico, porque ele traz dados muito importantes, né, para pensar essa história. Não só a história do Quênia, como a história da África, como a história do mundo, né? Como o mundo passa por aquele caminho, como o mundo se comporta diante de tudo, como as outras partes se correlacionam e discutem sobre isso. Nesse livro ele fala de Gandhi, ele fala de Hitler, ele fala de Garvey, ele fala de muita gente, né? Du Bois, enfim. É uma infinidade de conhecimentos. Eu acho que se a gente for destrinchando, a gente consegue fazer diversos caminhos, assim, através desse livro, Sonhos em Tempos de Guerra. Foi uma deliciosa, não foi um livro que eu li rápido, tá? Que eu costumo ler os livros na velocidade da luz. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, porém isso sou eu. E não foi um livro rápido de ler, porque é um livro que nos traz reflexões e, assim, eu gosto muito de história. Então, assim, para quem talvez não esteja muito familiarizado com história, tem ainda uma dificuldade maior de ler. E ele tem uma infinidade de personagens que às vezes você fala assim, não, peraí, quem é que ele tá falando, sabe? Porque justamente nossas vidas tem uma infinidade de personagens, né? Há pessoas que vêm, ficam, vem, vai, volta, vai e volta. Enfim, uma infinidade. E a gente tá falando de um personagem que é Tiong, que é um personagem que tem 23 irmãos reconhecidos. Você tá entendendo? Então, assim, e vivendo com 4 mães, sabe? Com avós, com avó, com avô, enfim, com um reverendo, com tio, famílias grandes. Então, assim, é uma infinidade de personagens que às vezes você precisa ter uma atenção maior. O que faz com que também essa leitura meio que demore um pouco, mas também existe muito heroísmo, sabe? Heroísmo na perspectiva dessa criança em relação a esse adulto, em relação ao irmão, em relação a essa relação com defender a África para os africanos, sabe? Então é incrível. É incrível como o Tiong consegue transformar essa infância, olhar para essa infância com tanto cuidado a ponto de nos ofertar tanta generosidade. Então eu super indico Sonhos em Tempos de Guerra. Tag Curadoria está arrasando demais, porque, pelo amor de Deus, esse livro é um negócio fantástico. E esse título, né, Sonhos em Tempos de Guerra, escolhido pelo próprio autor, ele nos faz... Ele só chega no livro, de fato, bem no finalzinho. E quando a frase chega, a gente dá um respiro de tipo, entendi, sabe? De faz todo o sentido. Esse sonho, ele é quase que material mesmo, assim, pra Tiong, né? A ponto de isso aqui que tá nas nossas mãos, é o sonho dele. Então isso é incrível demais. É a materialização disso. E a gente consegue tocar no sonho do Tiong, sabe? É fantástico, de verdade, assim. Fantástico, fantástico. Leiam e conta pra mim, né? Qual é o seu sonho que chegou e materializou nas suas mãos, assim? Que eu acho que é sobre isso, né? No final das contas, sobre todos e tantos assuntos que a gente falou aqui, é sobre qual sonho você consegue tocar no final das contas. Qual sonho você já conseguiu tocar no final das contas? Eu acho que findamos por aqui. Se você gostou, curte aqui, comenta. Vamos trocar essa figurinha, porque de verdade me tirou fôlego. Sonhos em Tempos de Guerra, do Gu Gilwa Tiong.